Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite. São agora 18 horas e 50 minutos, horário de Brasília, um pouquinho mais tarde do que eu gostaria. Gostaria de começar às 18h30, mas sabe como é que é? Encostei o carro aqui no meio dos nossos agitos, nossas movimentações do dia a dia, entre aqui uma reunião e outra, para fazer agora o nosso fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes aí que aconteceram no Brasil, no mundo, para que a gente performasse da maneira como performamos no dia de hoje. E hoje, né, galera, como nós vimos, foi um dia de bastante oscilação, uma segunda-feira bem agitada, um noticiário não só de cunho político, mas também internacional forte, e fez com que os mercados lá fora performassem positivamente, mas a gente não aproveitasse tanto assim por causa de notícias aí que eu vou relatar para vocês aqui ao longo do nosso fechamento. E ainda temos também a parte gráfica que eu vou comentar para vocês aqui a respeito de papéis. Eu falei mais cedo de Suzano, falei mais cedo de Gol, falei de Vale, falei de Petrobras, e muitas das coisas que eu comentei aí vocês viram que ao longo do dia foram até além. Então temos muitas coisas para conversarmos, mas nesse iniciozinho aqui, vou pedir para que vocês, assim como eu nesse exato segundo estou fazendo, encaminhem, compartilhem esse nosso vídeo de fechamento, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa parte de divulgação de educação financeira e investimentos para esse nosso país, que tanto precisa de que as pessoas conheçam, mas conheçam sem viés, sem interferência, de maneira tranquila, que possam trocar informações, aprender, compartilhar esses conhecimentos e literalmente esclarecer as dúvidas que vierem a surgir aqui com a gente na Mais Money, sendo mais um canal que vai proporcionar esse tipo de informação de maneira gratuita, com abertura e fechamento, e os nossos vídeos de conteúdos que a gente tem aí no canal da Mais Money e também aqui na minha página no Facebook. Então compartilhe, me auxilie nesse caminho, assim como eu estou fazendo, terminando aqui já de encaminhar para os grupos os convites para que a gente arrebente a boca do balão e vamos para cima, pessoal, vamos agitar. Agora, já fechando isso aqui, vamos falar diretamente de como que rolou o dia de hoje, não é mesmo? Vamos entrar aqui diretamente nos números e eles sim que são o relevante do dia. Eles como eu sempre falo, acabam aí influenciando. Boa noite, Leandro, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Boa noite, Adriano, boa noite, meu amor. O som tá ok? Se tiver ok, dá uma acenada, já vi que tá funcionando. Então vamos para cima, pessoal. Obrigado pela participação de vocês todos e fiquem extremamente à vontade para comentar, perguntar, e justamente a hora é agora, beleza? Então vamos que vamos. Pessoal, nosso fechamento de hoje foi 0,79% de queda aos 85.546,51 pontos e um volume gigante de 18,23 bilhões de reais. Eu falo gigante porque para uma segunda-feira que normalmente a gente não tem um volume tão pujante, tão forte, impressionou. E aí a oscilação hoje foi muito forte do nosso Ibovespa. A gente circulou dentro de 87.148 pontos na máxima. Sim, a gente abriu positivo, o nosso índice futuro estava encaminhando alta forte. Eu vinha comentando no início do dia com vocês na abertura. Eu falava a respeito do cenário que a gente tinha pela frente. Falei, olha, se não pipocar nenhuma notícia braba, nada negativo, a gente tem condição de manter isso. Agora, se vir algumas notícias aqui, cunho mais nacional do que internacional, a gente pode ter uma reversão do canal que a gente tem, do cenário que a gente tem positivo para essa abertura. E vinha perdendo força o índice futuro à medida que estava chegando próximo da abertura. A gente rodou boa parte do dia do campo positivo, mas contudo, entretanto, não obstante, outro sim, tivemos aí uma notícia do nosso excelentíssimo Guardia, ministro da Fazenda, que veio a público falar que não há acordo no Senado para a questão da cessão onerosa. E aí a gente já tinha os comentários de que o nosso excelentíssimo presidente do Senado, Eunício Oliveira, falando que se não houvesse consenso
por parte, não haveria votação da cessão onerosa, e ele também, o Guardia, falou que não tinha nada voltado à questão de medida provisória, e é isso aí, a gente está falando da questão de mais de 5 bi de barris de óleo, que dariam aí um total de 130 bilhões de reais essa cessão onerosa. Então, medida provisória não tinha nada conversado, não tem acordo no Senado. Eunício o presidente do Senado já tinha comentado a respeito, se não houvesse consenso não haveria votação. A votação está marcada para amanhã, ou seja, a gente tem um cenário que está caindo muito, muito mesmo, para o mesmo que aconteceu na semana passada, um possível adiamento. E o que segurou a Petrobras de evitar uma queda pesada para puxar o nosso índice mais para baixo foi a questão do petróleo, tanto o WTI, questão dele contado. Boa noite, Hamilton, meu grande amigo, seja excepcionalmente bem-vindo aí ao nosso fechamento. Fico muito feliz da sua participação, campeão. A questão tanto do WTI quanto o Brent, que performaram positivos no dia de hoje. O WTI rodou em mais 2,30 de alta, ele é referência nos States, e o Brent rodou aí a $60,56, mais 2,57% de alta, referência na Inglaterra. Boa noite, Fernandinha, um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua participação. A gente entrou nesse campo positivo da commodity do petróleo, foi o que segurou a onda com a Petrobras para evitar aí um cenário um pouco mais conturbado, mais complicado. Então essa notícia acabou soando bem pesado no mercado, não foi boa, e aí você soma ao cenário que a gente já tinha tenso do minério de ferro, de 6% de queda, do vergalhão com uma queda pesada de mais de 141 anos por tonelada. E aí o minério de ferro desceu a ladeira, a gente viu aí a Vale caindo, a gente viu parte de siderurgia caindo, viu os bancos também dando uma apontada para baixo, dando uma realizada, deixando algumas figuras de possíveis ampliações de cenário de queda, e isso fez com que o nosso Ibov não seguisse o ânimo e o humor positivo que a gente tinha nas praças internacionais, muito em parte das notícias aí, principalmente vindas da Europa, com relação a parte do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, já que foi aprovado na reunião em Bruxelas por parte da União Europeia o acordo. Agora cabe à Inglaterra e o parlamento britânico aprovarem isso, e a reunião está marcada para o dia 11 de dezembro, e eles vão ter do dia 4 de dezembro, mais ou menos 5 dias aí seguidos, até aí você bota o final de semana na frente, e depois você bota o dia 11 de dezembro, onde vai haver realmente o parecer deles para o ok ou não dessas condições. Boa noite, Mara, bem-vinda aí ao nosso fechamento também. Então, a gente tem esse cenário que foi positivo, que deu um alento, e aí há um pouco de tensão, óbvio, com relação a se o parlamento britânico vai aceitar ou não. A gente viu o presidente da Comissão Europeia, o Juncker, falando muito grato, um beijo no seu coração também, o Juncker falando a respeito dessa questão do Brexit, que foi o melhor acordo possível, e se eles não virem a aceitar o parlamento, não vai haver um acordo melhor do que esse. Então fez aquela pressãozinha, e aí vai ter essa reunião, vamos ver, mas já há um certo otimismo por parte da União Europeia, e os países europeus performaram positivo no dia de hoje, acreditando que haja um acordo, uma saída bem amistosa, bem tranquila, acordos aí acontecendo, tanto de fronteira quanto comerciais, que podem vir a ficar muito bons tanto para a União Europeia quanto para a Inglaterra. Campo lá dos States rolaram positivamente na questão aí de Black Friday, Cyber Monday, com previsões de faturamento aí, tanto o Black Friday já foi positivo, mas há uma previsão de um crescimento bacana. Eu comentei com vocês na abertura de que o Cyber Monday venha a ser melhor do que o esperado, e isso acabou também dando um suporte positivo aos mercados norte-americanos. E a gente viu nessa ponta o dólar metendo o pé aqui também, e acabou pesando negativamente para o nosso índice. Isso bateu forte demais aí na Gol no dia de hoje. Eu havia comentado na abertura que se a gente tivesse um cenário positivo para o dólar, poderia bater negativamente, e é o que normalmente acontecia. Falei dos dias atípicos que vinham acontecendo na semana passada, mas o normal era que acontecesse em um alta de dólar, Gol cair. Ela vinha performando muito forte, e dito e feito,
foi uma das maiores baixas do Ibovespa no dia de hoje. Eu comentei os pontos para vocês e quem entrou aproveitou. Beleza, parabéns! Mas a gente viu o dólar rolando aí a 2,49% de alta no comercial, batendo aí os 3,91,8. E o dólar futuro, 2,89 de alta para ele, a 3,93,8. Só falando aí do comercial, galera, desde 2 de outubro, quando bateu 3,93,49, a gente não tinha uma alta tão forte aí do dólar comercial, e desde 14 de junho a gente não tinha uma alta percentual desse nível, e a alta em 14 de junho foi de 2,64. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 dias a gente teve uma puxada de 4,75% do dólar. Não é pouca coisa, e isso aí bate também fortemente com o quê? Saldo de investidor estrangeiro. Eu trouxe para vocês o saldo dos investidores estrangeiros, galera. A gente teve investidor estrangeiro computado, sempre eu falo com vocês a questão dessa defasagem de 2 dias úteis, que é o que a gente tem, não tem jeito, poderíamos ter algo melhor, mas enfim, a gente tem os dados aí de quinta-feira, o mais atual possível, e ele pega o saldo de investidor estrangeiro com uma saída líquida até o momento de 3.592 milhões de reais, praticamente 3,6 bi. Investidor estrangeiro fora demais do nosso mercado. E na contramão, quem? Pessoa física e pessoas aí, os institucionais. Pessoa física com 1.705 milhões de reais e os institucionais com 1.792, complementando com mais 247 milhões de reais de entrada líquida nesse mês. As empresas públicas e privadas, ou seja, investidor estrangeiro saiu fora, institucional entrou, pessoa física também entrou. Então você que não estava acompanhando aqui a abertura e fechamento da Mais Money, eu bato nessa tecla há muito tempo. Vamos com operações curtinhas, day trade, swing trades, quando possível, quando abrisse oportunidades. Passei muitas indicações aqui para vocês na abertura, falando de como vocês poderem utilizar essas métricas, os ativos, os suportes, as resistências, e evitar posicionamentos longos no momento que a gente estava. E aí falava muito da questão desse saldo de investidor estrangeiro, que agora a gente está batendo em picos, estourando, menos 3,6 bi. Enquanto a gente batia picos de alta do Ibov, o que acontecia com o investidor estrangeiro? Saia fora, metia o pé. E aí a gente está vendo esse cenário que está cada vez mais desenhando-se em queda, pesado, papéis que vêm subindo fortemente, vêm aí andando em declinações fortes, às vezes em um dia, 2 dias. Bons cenários para day trade, mas para quem se posiciona acreditando naquelas, seria muito grosseiro se eu falasse falácias, mas umas notícias que são muito de aproveitar momentum. E eu, assim, momento é a empolgação que a galera tá, a pilha, o efeito de manada. Agora vamos a 100 mil, 200 mil, o dólar vai a 3,10, vai a 3,50, vai a R$2. Quem me acompanha sabe que eu nunca bati nisso, eu não gosto dessas coisas. Tem potencial para atingir 100, Márcio? Tem potencial, mas isso é um caminho. E o caminho passa-se pelos dias, pelas semanas, e isso faz com que as coisas não aconteçam da noite para o dia. Então, você que está me acompanhando já, você sabe como eu processo essas coisas. Você que está me acompanhando pelo primeiro dia, mais ainda, fique conectado, se antene a essas informações, não deixe a cabeça da manada influenciar você. Faça do seu psicológico uma barreira, uma potência forte. E se você não sabe como ainda se blindar, acompanhe a gente aqui, tem muitas dicas. E se você quiser utilizar isso para a sua vida, renda fixa, renda variável, entra com a gente para o Investidor Mais e você vai conseguir literalmente blindar, se proteger disso, beleza? Mas com as informações que a gente dá aqui, você também vai reunir bastante conteúdo e vai evitar muitas asneiras e muitas coisas que são ditas por aí aos 4 ventos, que você está vendo literalmente dia a dia, que não roda do jeito como eles falam. Ao vivo, Adriano, eu faço com os Investidores Mais.
Eu fico ali diariamente com aqueles que estão comigo, e aí a gente pode conversar depois no privado. Você pode mandar uma mensagem ali para mim no Messenger, a gente aborda a respeito disso. Mas eu tenho essa parte sim, mas aí é pro meu grupo fechado que fica comigo ali acompanhando tanto as operações de day trade, swing ao longo do dia, e a gente tem uma performance muito bacana e eu passo para você. Beleza, campeão? Falando aqui, dando continuidade à questão das informações, vocês viram o que o mercado realmente rodou no dia de hoje. A gente tem suporte sim na faixa de 85,5, quando perdeu os 86.200, na região de 85,5, 84.900 é outra ponta de suporte relevante. Se perdesse esse suporte, poderia nos levar para 84.200 pontos e até mesmo 83.700. Se perdêssemos 83.700, aí sim, a gente poderia cair um pouco mais pesado, o negócio engrossaria um pouco mais, mas ainda não chegamos lá. Campo de cima, mais uma vez eu reitero aqui, a gente precisa ir acima de 87.300 pelo menos, e seria ideal se a gente fechasse nessa região entre 87.800 e 87.300, para aí sim a gente conseguir encerrar esse cenário, essa tendência baixista que a gente está com o Ibovespa. Márcia, amanhã vai cair? Vamos descer a ladeira? Galera, a gente tem muita coisa para resolver. Fato, a gente tem as questões de previdência, tem a sessão onerosa. Se realmente for votada com todo esse cenário negativo, amanhã as coisas acontecerem, pode ter uma reviravolta no mercado. Então é importantíssimo vocês ficarem antenados na abertura, ficarem cientes do que pode ocorrer e, óbvio, as coisas que ocorrerem ao longo do dia eu vou passar para vocês no fechamento, e para os investidores mais vai ficar aí ao longo do dia, eles vão ficar antenados com o que acontece, mas no fechamento vocês vão ter a noção do que rolou e o que realmente se efetivou. Mas é importante vocês ficarem aí antenados com nossa parte interna de previdência, a parte de cessão onerosa, que é relevante, e dar uma acompanhada, ver se dá uma arrefecida no cenário entre essa guerra comercial de Estados Unidos e China. Reunião do G20 está chegando, vamos ver se eles se resolvem, se ficam igual os mocinhos, crescidinhos, bonitinhos, entre um acordo Trump e Xi Jinping. Vamos ver se realmente as coisas agora acalmadas ali no Brexit continuam fluindo bem, se a Itália faz realmente alguma proposta para arrumar essa questão do déficit orçamentário dela, se a União Europeia aceita. Tem algumas coisas que podem sair boas. Então, boa noite, João, meu querido. Grande beijo no seu coração, obrigado pela participação. Vamos ver se as coisas realmente se acertam externamente, que podem nos dar algum suporte, e se internamente a gente tem aí um cenário um pouco mais claro. Mais uma vez, eu reitero aqui o que eu falei na abertura: o mercado quer definições. Definições passam por vota, sessão onerosa, acontece a reforma da Previdência esse ano ou não. Com isso em mãos, aí a gente tem um caminho mais claro. Enquanto ficar esse samba de joguinho de interesse para lá e para cá, hora fala que sim, hora fala que não, a gente vai ficar com alta volatilidade, e isso acaba, no fim das contas, mantendo o canal que a gente tem, que é de baixa, com oscilações fortes ao longo do dia, como a gente teve no dia de hoje, papéis oscilando fortemente. Vocês viram a Vale ficar negativa, ficar positiva, muita gente olhar para a compra e depois o papel desceu de novo. E aí? Como é que o pessoal fica numa situação dessa? E isso, eu estou falando de Gol, que chegou a resistência que eu comentei de manhã na abertura, que foi ali aos R$ 22,30, e depois desceu a ladeira, furou os 21,30 até, e foi muito mais embaixo, foi uns R$20 quase no chão, e caiu mais de 8%, e fora outros papéis aí que a gente tem espaços para caminhar bem, como a Suzano, que tem potencial de recuperação, principalmente com a questão do dólar indo bem, BR Foods, JBS, com essas questões de aberturas para exportação para o México. Tem outros papéis aí para você não ficar tão atrelado às blue chips, que podem performar positivamente. E Banco do Brasil acabou perdendo a região de R$ 44,70, acabou chamando um pouco de venda. Ainda tem espaço para cair mais, vamos ver como é que vai se comportar ao longo do dia de amanhã. Vamos ver o que vai ter de cenário, e aí na abertura eu passo para vocês também as questões de suportes e resistência, para que vocês fiquem com os números fresquinhos na cabeça de todos esses papéis. Ok, galera? Então eu agradeço
muitíssimo a presença de todos vocês. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, alguma análise, fiquem extremamente à vontade para deixar aí, ou deixe seus comentários, deixe suas curtidas aí, e vamos cada vez mais aumentando esse ciclo, aumentando e ampliando essa jornada de conhecimento aqui. E na abertura do mercado eu falo daquele jeitinho bacana, todas as projeções que temos aí para Ibov, para papéis. Obrigado, Joãozinho, obrigado pelos comentários, meu querido. Vamos em frente sempre, sempre e juntos. Isso que é o mais importante, crescendo e ampliando aí e divulgando, obviamente, na questão da gratidão por todos vocês estarem participando desse momento comigo. Fico muito feliz. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite e que amanhã, 9h30 da manhã, na abertura do mercado, passando a parte gráfica para vocês, as novas informações, a gente vai ter aí um dia inteiro para aproveitar e no fechamento a gente faz o resumo de quem foi bem, quem não foi. Quero que comentem aqui comigo, ok? Um grandíssimo abraço a todos, mais uma vez uma excelente noite e aquela despedida tradicional. Tchau!